respeito deste tema, o qual eu achei um tema muito propício para todos nós: o silêncio de Deus. Eu confesso que quando o irmão me passou esse tema, eu tentei me colocar nesse tema. E eu fiquei imaginando. E aí eu até faço uma pergunta para você. Será que algum dia você já falou isso? Nossa, Deus não está me ouvindo. Deus não escuta a minha oração. Será que Deus não está me vendo aqui? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Vai dizer que você nunca falou isso. Já, né? Você viu porque já, eu também já falei. Às vezes nós nos sentimos assim. Nós achamos que Deus não está nos vendo. Deus não está nos ouvindo. Ou seja, Deus silenciou. E de fato, por muitas vezes, Deus silencia mesmo. Na nossa vida espiritual, familiar, nossa vida profissional. E dependendo da situação que você está, Deus, Ele realmente silencia. Mas o silêncio de Deus, ele tem um propósito. O silêncio de Deus, ele tem um propósito para a nossa vida. E aí, para você que trouxe a Bíblia, eu convido você a pegar o livro de Jó, no capítulo 1 da Bíblia Ave Maria, página 613. Livro de Jó, no capítulo 1, página 613 da Bíblia Ave Maria. Jó, capítulo 1. 3 motivos são, eu quero citar aqui, pelo qual Deus silencia. Nesse primeiro capítulo do livro de Jó, nós vamos ver por que Deus silenciou na vida de Jó. E neste primeiro exemplo que nós vamos colocar dentro da Sagrada Escritura, nós vamos perceber que Deus silenciou Jó porque ele estava na prova. Ou seja, muitas vezes eu e você, quando estivermos passando pela prova, Deus vai silenciar. Mas é para provar a nossa fé. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia na terra de Uz, um homem chamado Jó. Era homem íntegro e reto, que temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, juntas de bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Este homem era o mais rico dentre todos os habitantes do Oriente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, irmãos. A palavra diz que Jó teve 7 filhos, 3 filhas, e aí tinha jumentos, tinha boi, tinha escravos, e no final vai dizer que Jó era o homem mais rico daquela região. Jó tinha tudo, irmãos. Era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, mas num determinado momento de sua vida, de sua caminhada, Jó não sentia que Deus falava com ele, ou seja, Deus silenciou. Se nós formos pegar para ler aqui esse texto, que é muito grande, vai dizer que o demônio veio tentar Jó e Deus permitiu. Só não toque nele, mas pode tocar em tudo que ele tem. Então Jó perdeu seus filhos, perdeu suas filhas, perdeu sua esposa, ficou doente, perdeu seus bois. Jó perdeu tudo. Mas o que Jó não perdeu? A fé. E é isso que nós não podemos perder, irmãos. Talvez nós aqui que estamos aqui dentro, irmãos,
Nós já passamos por situação assim. Quem nunca passou por uma situação onde quando você deita a cabeça no seu travesseiro, você não consegue dormir? Por conta das provações. Talvez você tenha uma casa que é sua, talvez até uma casa muito bela, talvez você tenha filhos, talvez você tenha um carro bom, talvez você tenha um emprego bom, mas as provações que vão vir, ou que vieram, muitas vezes fazem com que eu e você não ouvimos mais a Deus. E quando Jó passou por aquela provação, e eu fico imaginando, irmãos, um homem rico, porque para nós que é pobre, nós perdeu o que nós já não tem, não é muito difícil, né? Já não tem nada mesmo, né? É igual quando dá enchente lá em São Paulo. Uma fala, a favela lá, o povo perdeu tudo. Perdeu o quê? Já não tinha nada. Então, para quem não tem nada, perder nada, dá na mesma. Mas imagina Jó. Jó era um homem que tinha tudo. Era rico. Era um homem de bem, temente a Deus. Mas veio-lhe a prova e Jó resolveu perguntar para amigos, e às vezes nós fazemos assim também, né? O que está acontecendo? Jó queria entender aquela situação. Por que eu estou passando por tanta prova? Qual é o motivo? Sou um homem reto, puro de coração, temente a Deus. Mas aquela provação Deus permitiu para testar a fé de Jó. Quando você e eu estivermos passando pela tribulação, pela provação, irmão, não murmure, não reclame, clame. Porque Deus quer testar a sua fé. Até onde vai sua fé? Quantas pregações já foram feitas aqui? Quantas pregações você já ouviu, ou até mesmo ouviria na Santa Missa? Quantas mais serão necessárias para que eu e você entenda? Nós precisamos ter fé em Deus. Até mesmo Satanás tentou a própria esposa de Jó, disse a Jó, olha, abandone este Deus. Porque não é possível um homem reto como você, temente a Deus, passar por isso. Até a própria esposa de Jó disse para ele abandonar Deus. Quem sabe eu e você já não falamos isso na hora da provação? Eu não aguento mais, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Deus me deixou, esqueceu-se de mim, são muitas provações, eu não consigo, eu não aguento. Jó se manteve firme. E se nós formos aprofundar esse texto lá no final, nós vamos perceber que Deus restituiu tudo a Jó. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então glorifique a Deus quando você estiver passando pela prova. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil nós darmos glória a Deus quando nós estamos passando pela prova. Nós damos glória a Deus sim, quando as coisas estão boas. Quando está tudo bem, tudo encaminhadinho, eu tenho um emprego, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho tudo, uma beleza. Mas começa a despencar tudo isso. Aí é difícil nós darmos glória a Deus. Você glorificar a Deus porque você está passando por uma tribulação. Você já fez isso, sim ou não? É difícil, né? É difícil, irmão. Nós sabemos que é difícil. Mas é nesta hora que você vai provar a sua fé naquele Deus que você professa aqui. É nessa hora. Então, a provação, a tribulação, o silêncio, entre aspas, de Deus, é para fazer com que eu e você nos tornamos homens e mulheres, famílias mais santas. Amém? Esse é o primeiro motivo pelo qual Deus silencia na nossa vida, quando nós estamos passando pela prova. Amém? Guarde bem isso. Não se esqueça mais. Segundo motivo pelo qual Deus silencia na nossa vida, está lá no livro de Jonas, se vocês quiserem pegar. Lá no capítulo 1 também. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Todas essas passagens são bem conhecidas de nós. Jonas, página 1244 na Bíblia Ave Maria. Jonas capítulo 1, versículo 1.
Segundo motivo pelo qual Deus fica em silêncio. Quando o homem está na desobediência. E aí começa a pegar um pouco no nosso calcanhar. Quando nós estamos em desobediência, Deus também silencia na nossa vida. Vamos ver como foi na história de Jonas? A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, nestes termos: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. Olha só, irmãos. Deus silencia quando nós estamos na desobediência. Deus falou para Jonas ir para onde? Nínive. Onde Jonas foi? O oposto de Nínive. Totalmente o oposto. Diga-se de passagem, Jonas foi para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Nós podemos ficar longe da presença do Senhor, irmãos? Deus, Ele sempre está com a mão sobre nós. O problema é que nós, muitas vezes, saímos debaixo da mão de Deus. Ele não tira a mão de cima de nós, mas nós saímos da presença de Deus. E Jonas fez o contrário daquilo que era a vontade de Deus. Tarsis significa a vontade do homem. Nínive, vontade de Deus. E para ratificar um pouco mais isso, Jonas não só foi para Tarsis, como pagou. Como nós lemos no texto bíblico, Jonas pagou para pegar o navio. Ou seja, pagou para sair da presença de Deus. Jonas pagou para desobedecer a Deus. Irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, nós pagamos um alto preço. Há um preço quando nós estamos na desobediência. E Jonas entrou naquele navio e diz a história que veio uma tempestade. Quando nós desobedecemos a Deus, nós naufragamos quando nós também levamos os nossos. Outras pessoas pagaram o preço pelo qual Jonas deveria pagar sozinho. Jonas, quando estava no determinado momento da sua vida, nesta viagem, onde estava tendo aquela tribulação, onde estava o mar se enfureceu, Jonas se lembrou: Deus esqueceu de mim, porque eu desobedeci a ordem dele. Percebe-se, irmão, assim como na passagem de Jó, a diferença é que Jó não estava na desobediência. Jó, por um determinado momento, imaginou: Deus se esqueceu de mim, não ouço mais a voz de Deus. Deus silenciou. Sim, Deus silenciou para permitir que Jó passasse pela prova. Aqui, Deus silenciou para que Jonas pudesse ver que ele estava desobedecendo a ordem de Deus. Jonas não queria ir pregar em Tarsis. É como se o Senhor falasse para mim: olha, Rony, nesta noite eu quero que você vá pregar lá para a comunidade, para o Frem. E eu pegasse o meu carro e fosse lá para uma outra cidade oposta, e que não fosse fazer nenhuma pregação, e que eu fosse lá fugir da presença de Deus, porque eu não queria que a comunidade do Frem se convertesse. Eu não queria, Rony, ser usado por Deus para que os meus irmãos chegassem à salvação.
Então, irmãos, quando nós precisamos trazer isso para dentro da nossa vida. Quando nós desobedecemos ao nosso Deus, Ele silencia na nossa vida. E nessa noite, o que Deus quer falar conosco através disso? Que nós precisamos parar e analisar nosso conceito. E aí eu pergunto para você, você nem precisa responder. Como é que anda a sua vida? Está na obediência ou na desobediência de Deus? Reflete com você mesmo. Faz um exame de consciência. Como anda a sua caminhada aqui no frente? Na obediência ou na desobediência? Você é um homem, uma mulher reto, temente a Deus como Jó? Ou você é um homem que desobedece a Deus como Jonas? Diz a palavra de Deus, irmãos, que logo quando Jonas passou a ouvir a Deus, quando Deus voltou a falar com Jonas, Jonas entrou na cidade de Nínive pregando o Evangelho. E Jonas dizia uma frase que era maravilhosa. Ele ia dizendo: nós precisamos nos converter. O tempo está se esgotando. Nós precisamos nos converter. Jonas não falava muita coisa. Jonas não pregou muitas palavras. Mas Jonas levou toda aquela cidade à conversão. Nós saímos da obediência, Deus silencia. Nós voltamos à obediência, Deus fala conosco. Amém, irmãos? Amém. Então, qual é o convite de nós nesta noite? Primeiro, fé. A irmã colocou muito bem. Fé. Nós não perecermos quando Deus silencia. Quando nós estivermos passando pela prova. Ou você acha que não vai passar pela prova? Tem alguém que tem provação? Sim ou não? Sim. Se você não tiver, eu arrumo um pouquinho para você. Todos nós temos prova, irmãos. Esses dias eu dizia isso para uma irmã. Ela teve uma atitude não muito comum de se ter um cristão. E eu disse para ela: olha, irmã, ainda mais do ministério de música, é nesta hora que você precisa mostrar que você é de Deus. É nesta hora que você precisa provar, que você precisa crer no Deus que você professa por aí. Na hora da adversidade, porque quando as coisas estão boas não é difícil. Então, o primeiro convite para esta noite: nós temos fé diante das provas, porque elas vão vir, irmão. Não se preocupe com isso. Eu até dizia, outro dia eu falei lá em casa que eu estou com uma viagem marcada para a Terra Santa no final do ano. E eu fiz uma pregação lá em Mauá sobre o Salmo 22, e no versículo 4 deste Salmo fala: ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, pois estás comigo, Senhor dos Exércitos. E então eu estava lembrando desse versículo, e eu sou muito curioso, e eu fui procurar saber se existia o vale da sombra da morte, porque eu já preguei muito sobre isso, eu amo essa passagem. E eu descobri que o vale da sombra da morte, ele existe, você sabia? Ele de fato existe. E se Deus quiser, eu vou passar lá pelo vale da sombra da morte. É um vale que vai até o Mar Morto, e ele é cheio de ribanceiras, e ele é cheio de perigos, e ele é escuro, e ele é estreito. E aí eu trouxe para mim essa passagem, assim como eu trouxe a de Jó, assim como eu trouxe a de Jonas. Na hora da provação, irmão, na hora de passar no vale da sombra da morte, nós precisamos ter fé. Porque se nós vermos no final desse versículo 4, diz que mesmo nós passamos pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar conosco. Então, glorifica a Deus por você que está passando pelo vale da sombra da morte, porque Deus vai estar contigo. O que adianta você não passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus também não está com você? Como o irmão comentou a respeito de Moisés. Moisés falou: olha, eu não quero entrar na terra prometida se não tiver a tua presença, Senhor. O que adianta eu entrar na terra prometida se o Senhor não estiver comigo? O que adianta, irmão, você ter casa, carro, ter uma família estruturada, um bom emprego, se o Senhor não estiver na sua casa? Se o Senhor não for dono do seu trabalho, não for dono do seu carro, dos seus filhos, amém? Amém. Do seu ministério aqui no frente. Não adianta nada.
tudo que nós temos é de Deus. Não adianta nós termos bens materiais se nós estivermos afastados da presença do Senhor. Amém? Então, primeira coisa, passar pela prova e ter fé em Deus. Segunda coisa, não desobedecer às ordens do Senhor. Não podemos desobedecer às ordens que Deus nos dá. Quantas vezes algum irmão ou coordenador da comunidade pede para você fazer alguma coisa e você não faz? Ou você vai pensar assim, nossa, o outro lá pode fazer, não é comigo. Ordem do Senhor. Quantas vezes Deus falou para você, olha, assume alguma coisa aqui no frente, assume a coordenação, assume o ministério de música, assume a coordenação dos jovens, das crianças, não sei. E você falou, não. Você desobedeceu a ordem do Senhor e tomou uma outra direção. Por que será que muitos daqueles que estavam aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás já não estão hoje? Talvez não percebeu que aqui no frente era o seu lugar. Talvez desobedeceu a ordem do Senhor, fugiu da presença de Deus e hoje já não está nem mais na igreja. Então nós devemos trazer todas essas passagens, esses ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Segundo motivo, obediência a Deus. Amém, irmãos? Amém. Terceiro motivo, convido você a pegar no livro de Josué, no capítulo 7, página 258, na Bíblia Ave Maria. Terceiro motivo pelo qual Deus silencia na nossa vida. Qual será? Livro de Josué, no capítulo 7, versículo 1. Quando o homem e a mulher está em pecado. Terceiro motivo, primeiro, Deus silencia na nossa vida quando nós estamos na prova. Segundo motivo, Deus silencia na nossa vida quando nós estamos na desobediência. Terceiro motivo, Deus silencia na nossa vida quando nós estamos em pecado. Diz a palavra de Deus assim: os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do interdito. Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Olha só, irmãos, claro que eu não vou ler todo o trecho, porque é muito grande essa história. Logo quando os israelitas tomaram Jericó, a palavra de Deus diz assim: havia um homem chamado Acã, que tomou algumas coisas que eram de Deus. Acã se apossou de coisas que não eram dele. É como se Deus tivesse dito assim: nós tomamos a Jericó, a cidade é nossa, mas existem lá algumas coisas que não nos pertencem. Ou seja, você não bota a mão naquilo que não é seu. Só que esse homem, Acã, tomou 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, e cobiçando, tomou também uma barra de ouro. E aí ele fala assim: tudo isso se acha escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo do manto. Ou seja, Acã tomou tudo isso para ele e escondeu. Na verdade, Josué mandou os israelitas e Acã tomar a cidade de Ai. Porém, a cidade de Ai tinha poucas pessoas para guerrear com eles. Então, o povo de Josué disse assim: olha, só mande 2 ou 3 mil homens, porque lá o número é pequeno. Não tem necessidade de ir bastante homens. Então foi mandado 3 mil homens para guerrear com Ai. Só que Ai não só venceu, como botou os homens de Josué para correr, e ainda matou 36 homens. Por que aconteceu isso? Apesar de a cidade de Ai estar em menor número de pessoas, venceu os homens de Acã, de Josué.
Porque havia ali, no meio dos israelitas, um homem que tinha se apoderado daquilo que não era seu. Ou seja, estava em pecado. Esta postura de Acã levou todo o povo de Israel a sofrer consequências. E então Josué prostrou seu rosto por terra, começou a orar a Deus, jejuou, cobriu-se com saco, com cinzas. Nesta hora, no momento de oração, Josué estava dizendo para Deus: olha, Senhor, por que permitiu isso? O Senhor não respondia a Josué, irmãos. Josué não compreendia por que eles estavam passando por aquele momento, uma vez que o povo os israelitas era muito maior do que o povo de Ai. Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse, que o povo de Ai fosse superior aos israelitas, para dizer assim: olha, no meio de vós existe alguém que está em pecado. No meio de vós existe alguém que cometeu um erro, e este erro está trazendo consequências graves ao povo de Israel. Então, trazendo isso para nós, famílias, quando nós cometemos algo de errado, você homem, você mulher, quando nós estamos em pecado, nós trazemos consequências para os nossos. Não pense você que o seu erro, assim como o erro de Acã, que foi um erro de roubar as coisas, vai passar desapercebido diante dos olhos de Deus. Josué, aquele povo israelita, não tinha ideia do que estava acontecendo. Por que Deus permitiu? Por que Deus abandonou? Por que Deus silenciou? Mas Deus sabia. Então Deus deu algumas dicas para Josué, para ele descobrir que era Acã que estava em pecado, e que aquela situação de Acã trouxe consequências graves para aquela cidade. Ou seja, Deus silencia quando nós estamos em pecado. Vai dizer que muitas vezes você entrou dentro do seu quarto, ou até mesmo diante do sacrário, e você orou, e você não escutou Deus falar. Todos nós um dia já passamos por isso. Quantas vezes nós oramos, nós fazemos até uma oração intensa, e nós não ouvimos Deus falar. Quantas vezes nós pedimos as coisas e nós não conseguimos? Na carta de Tiago, São Paulo apóstolo Tiago diz assim: pedis e não recebereis, porque pedis mal, a fim de satisfazer suas próprias paixões. Muitas vezes, irmãos, nós queremos trocar de casa, trocar de carro, trocar de roupa, fazer chapinha no cabelo, comprar sapatos novos. Até parece que o seu 20º par de sapatos, você só tem 2 pés, mas tem 20 sapatos, você quer comprar mais um. E às vezes não dá certo aquilo que você quer. Às vezes você planeja fazer uma faculdade, você planeja ter um filho ano que vem, você planeja comprar um carro mais caro, você planeja um monte de coisas. E essas coisas não se concretizam. Por que será? Será que você planejou errado? Ou será que não era a hora? Ou será que não era da vontade de Deus? Ou será que nós estávamos em pecado? Ou será que nós estávamos na desobediência? Ou será que nós nesse momento também estávamos passando pela prova, amém? Então nós precisamos entender os desígnios de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós queremos, não que nós precisamos, aquilo que nós queremos, porque não é a hora. A hora de Deus é diferente da nossa, irmãos. Livro do Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa. Lá no capítulo 3. Inclusive, existe um tempo para você adquirir aquilo que for da vontade de Deus, não a sua. E aí nós achamos que Deus esqueceu de nós. E aí nós achamos que Deus não se importa mais com nós. E aí nós achamos que Deus não fala mais conosco. Ele até fala, eu e você que não ouve. O Evangelho de João diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Você já viu uma ovelha sem pastor? Não existe uma ovelha sem pastor. Uma ovelha, se ela não tiver pastor, ela se perde
e ela cai no aprisco. Em especial lá no Vale da Sombra da Morte, que era por onde os pastores passavam com as ovelhas. Nós que somos ovelhas precisamos aprender a ouvir, a distinguir qual é a voz de Deus, qual é a voz do homem e qual é a voz do maligno. Jó foi procurar diante dos homens a resposta por aquele momento que ele estava passando. Foi perguntar para seus amigos, mas ele não obteve a resposta. Ele não conseguiu descobrir o porquê que ele estava passando por tanta provação. Quando Jó resolveu ouvir a Deus, aí sim ele descobriu o porquê. E Deus restituiu tudo. Amém, irmãos? Amém. Amém? Que nós possamos trazer isso para dentro da nossa vida. Eu quero encerrar dizendo para todos nós, né, para vocês, para mim mesmo, que nós precisamos tomar posse. Primeira coisa, Deus permite que nós passamos pela provação para testar a nossa fé. Segunda coisa, cuidado quando nós estamos na desobediência. Por muitas vezes nós não ouvimos a Deus porque nós estamos na desobediência. Terceira coisa, quando nós estamos em pecado, aí sim, também nós não ouvimos a Deus. Deus trabalha no silêncio.